Rapaziada, nessa videoaula eu vou fazer com vocês uma revisão sobre funções com duas variáveis, para que a gente possa entender melhor o que a gente vai trabalhar agora nesse módulo. Então, no módulo anterior, a gente estava aprendendo funçãozinha com uma variável. O que significa isso? Eu vou colocar aqui uma função qualquer, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, ou y igual a x ao quadrado. Vou pedir para vocês atribuírem valor para o x. Então, se você vir aqui e falar, meu x vale 1, professor, ó, o x vale 1, o seu y vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Se o meu x for 2, se eu vir aqui no lugar do x e colocar 2, eu tenho que 2 ao quadrado dá 4. Isso é chamado de função. Por que eu chamo isso de função? Porque para cada valor de x que eu invento, eu tenho um valor para o y, ou seja, o meu x ele depende, o meu y ele depende do x para existir. Eu não vou ter o 1, não vou ter o 4 e não vou ter o 9 se não existir 1, 2 e 3. Então, isso é uma função com uma única variável. O meu y ele depende apenas do x para existir. Quando eu tenho duas variáveis, ele depende de dois valores. Então, eu passo a ter mais uma coordenada. Em vez de eu ter y e x, eu passo a ter uma coisa desse tipo. Ó. Uma função com z, é a terceira coordenada, igual, por exemplo, vamos colocar aqui x² mais y². Então, agora o meu z ele depende do x e o meu z ele também depende do y para existir. Dizendo em outras palavras, se o meu x for 1 e o meu y for 1, o meu z vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2. Se eu pegar e inventar um valor para o x, vou inventar 2 para o x e vou inventar 3 para o y. O meu z já vai dar outro valor. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 9 com 4 é 13. Repara que o meu z só existe por causa desses valores que eu inventei para o y. Nesse caso, eu estou com 3 variáveis. E nesse caso, eu estou com 2 variáveis. Na primeira, eu posso escrever isso daqui como f de x, porque eu dependo apenas do x para existir. E na segunda, no lugar do z, eu posso trocar esse z por f de x e y, porque ele depende do x e do y para poder existir. Vai alguns exemplos que a gente conhece, que a gente trabalha muito sobre funções com duas variáveis. Quando eu falo, por exemplo, para vocês do volume de um prisma, a gente sabe que o volume é a área da base vezes altura. Como um prisma tem uma base em forma de circunferência, eu tenho πr² vezes h. Então, para eu descobrir o volume, cada hora eu tenho um volume diferente e esse volume ele depende do raio da minha circunferência e da altura, do r e do h. Então, estou dependendo de duas variáveis. Está aqui. Eu tenho, na verdade, 3 variáveis. O meu v depende do r e do h. Uma outra fórmula de física que a gente usava muito era força igual massa vezes aceleração. Para você encontrar o valor dessa força, depende do valor da massa e depende da aceleração. Cada hora que eu altero a massa e que eu altero a aceleração, eu passo a ter uma outra força aqui. Então, a minha força ela depende do m e depende do a. O mesmo raciocínio para o cálculo da pressão de um gás. Só que a pressão de um gás ela é mais interessante ainda, porque a pressão de um gás ela depende. Eu tenho N, que é o número de mols, R é a constante universal dos gases, T é a temperatura e V é o volume. O R, como é uma constante, eu não considero, ele sempre vai ser o mesmo valor em toda a fórmula. Mas se eu alterar o número de mols, alterar a temperatura do ambiente e alterar o volume onde esse gás está contido, eu altero a pressão. Então, a pressão, ela cada hora tem um valor. E esse valor não depende de apenas um único resultado. Ela depende de 3 variáveis. Número de mols, temperatura e volume. Então, se eu dependo de 3 variáveis, aqui eu estou trabalhando
tenho 3 variáveis que eu dependo, mais o P da pressão. Eu tenho 4 dimensões. Aqui eu dependo da massa e da aceleração do corpo. Junto isso com a força, eu tenho aqui 3 dimensões. E isso em 3 dimensões eu consigo montar um gráfico, porque no nosso mundo eu tenho 3 dimensões, dá para saber o gráfico. Agora, quando é 4 dimensões, a gente não vai conseguir montar o gráfico, mas consegue estudar a função com algumas propriedades importantes dela. Continuando aqui, para a gente saber como que fica o gráfico, eu desenhei o gráfico de uma função do primeiro grau. O meu y está em função apenas do x. E aí eu comecei a inventar valores para o x, vim aqui atribuir para vocês x igual a 1, coloquei 1 aqui, meu y deu 1. Meu ponto está aqui. E comecei a fazer, vou falar que o x é 2. Vim aqui no lugar do x, coloquei 2, meu y deu 1,5. Fiz a mesma coisa para o 3, para o 4. E aí, quando eu comecei a inventar esses valores e juntei todos esses pontos, eu obtive uma reta. Então, repara que quando eu tenho o y apenas em função do x, apenas isso, o gráfico que eu vou ter é sempre uma curva. É isso daqui. Para cada valor de x que eu tenho, eu encontro um f de x e eu obtenho uma curva. Agora, como fica o gráfico quando eu estou em 3 dimensões? Eu coloquei aqui uma função em 3 dimensões, representei o eixo dessa função, coloquei a função x mais 2y menos 1. Recordando, para o meu z existir, eu dependo de 2 variáveis, eu dependo do x e eu estou em função do y. Então, para cada valor de x que eu coloco e cada valor de y que eu coloco, eu encontro o meu z. Aqui nesse gráfico aqui que vocês estão observando, eu peguei, observo o nosso eixo x e o nosso eixo y. Imagina que isso daqui é o chão da sua sala, da sua casa, da cozinha, qualquer lugar que você esteja. Aí eu comecei a inventar valores para o x e valores para o y. Fiz o x igual a 1, o y igual a 1, vim aqui e troquei. Pus 1 aqui e o meu z deu 2. Significa que eu vou sair desse ponto e subir 2 unidades. Mais um exemplo, inventei aqui, vou falar que o x vale 1 e o x vale 2. Substituindo 1 e 2 na função, o meu z vale 4. Está aqui, subi 4 unidades. Pessoal, imagina que isso é o nosso chão da sala de aula e aqui eu tenho infinitos pontos. Não tenho um só, eu tenho infinito. Para cada um desses pontos, eu jogo na função e eu tenho uma determinada altura. Estou substituindo cada um desses infinitos pontos na nossa função. Repara que se eu faço isso para o plano todo, para a parte toda da sala, e se eu for juntar todos esses pontos aqui, eu não vou ter mais uma curva, eu passo a ter agora aqui uma superfície, como se fosse uma folha de sulfite aqui por cima. Nesse intervalo que eu coloquei de menos 3 até 4, de 3 até 4, esse intervalo, se eu juntar, eu tenho mais ou menos por cima uma superfície assim. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que quando eu estou trabalhando em 3 dimensões, porque eu tenho 3 letras do alfabeto, x, o y e o z. O gráfico que eu tenho gera uma superfície que é uma área. Para cada x e y eu tenho um número. Então, eu tenho um número que eu chamo de z, que é a altura da função. Para cada um desses pontos, se eu juntar todos no final, eu tenho uma superfície. Então, funções com 2 variáveis, com x e y, geram curvas. E funções com 3 variáveis, que são 3 letras, vão gerar superfície, que é o que a gente chama de área. Então, resumindo para vocês, uma função que está em função de x e de y,
ela é representada por planos ou superfícies no espaço. É como se fosse folhas de sulfite cortando a sua sala de aula, ou se fosse o teto da sala de aula. Então, eu sempre tenho planos ou tenho alguma superfície quando eu estiver trabalhando em função de duas variáveis, x e y, ou seja, eu tenho 3 letras do alfabeto. É isso aí, a ideia do que a gente vai desenvolver em funções com duas variáveis. Agora, daqui a pouquinho, na próxima videoaula, eu vou ensinar vocês a montarem o gráfico de funções com duas variáveis quando for uma função delimitada por um plano ou for uma função constante. Então, fixa bem aí, galerinha, a nossa primeira ideia dessa videoaula.